Quem professa fé no Senhor jamais poderá se envolver em política, porque seu reino não é deste mundo. Confira. Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. João 18:36. O mundo jaz no maligno. Os reis e governantes serão influenciados pelo diabo para fazer guerra contra o Senhor. Confira. Então, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 16:13 e 14. Os reis e governantes oferecerão à besta o poder e a autoridade que possuem. Confira. E a besta, que era e não é, também é ele, o oitavo rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta, durante 1 hora. Têm estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Apocalipse 17:11 a 13. O próprio Senhor incutiu na cabeça dos reis e governantes que deem seu poder e autoridade à besta. Confira. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Apocalipse 17:17. Portanto, quem se intromete em política, vai contra os planos que o Senhor já estabeleceu, mas alguns citam José e Daniel para afirmar que devemos entrar na política. José tipifica Jesus, foi Deus que enviou ele ao Egito para salvar a descendência dos hebreus. Confira, Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não foram vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Gênesis 45, 7 e 8. Quem nos salva hoje é o Senhor, Ele é o nosso Rei e governante. Quanto a Daniel, Deus entregou Jerusalém nas mãos do rei Nabucodonosor. Ele levou muitos cativos para a Babilônia, e deu ordem ao chefe dos eunucos para trazer jovens da linhagem real e nobres para servirem no palácio. Confira, disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Daniel 1:3. Dentre esses jovens estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles foram para a Babilônia cativos e provavelmente se tornaram eunucos. Cortaram seus pintos. O profeta Isaías profetizou isso ao rei Ezequias. Confira, dos teus próprios filhos, que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Isaías 39:7. Então, José e Daniel não se envolveram na política, teve um propósito. Da mesma forma a igreja, não tem comunhão da luz com as trevas. Confira. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão, da luz com as trevas? Que harmonia, entre Cristo e o maligno? Ou que união, do crente com o incrédulo? 2 Coríntios 6:14 e 15. Devemos voltar nulo, deixando o Senhor escolher os governantes, porque é Ele que tem o controle sobre os reinos dos homens. Confira. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem, por mandato dos santos,
a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Daniel 4,17. No mundo as pessoas vivem buscando o favor dos políticos, mas a igreja só deve depender do Senhor. Confira. Muitos buscam o favor daquele que governa, mas para o homem a justiça vem do Senhor. Provérbios 29:26. Devemos apenas orar pelas autoridades e jamais falar mal delas. Infelizmente, alguns que se dizem pastores vivem fazendo isso. Confira. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. 1 Timóteo 2:1-3. E finalmente, alguns que dizem defender a fé, se metem na política para também defender a pátria, mas o reino e a nossa pátria está nos céus. Confira. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. Aguardamos o Senhor em oração, confessando o seu nome, esperando a sua volta, andando na luz e sem se envolver com coisas desse mundo. Se você tem interesse em compartilhar sobre a graça, entre em contato através do nosso Zap 719 87 76 44 97. A graça e a paz, em nome do Senhor Jesus. Amém.